Bom, eu recebo hoje a Ana Paula Sarriso, produtora multimídia. Seja bem-vinda, viu, Ana? Obrigada, Charlão. A gente conversava aqui antes, que a gente está para conversar um tempão, né? Pois é. E vamos conversar aqui, Nós né? vamos, não vamos? Para quem, eu sei que muitas pessoas não conhecem, mas a Ana é a produtora que fez esse ano na Igreja Batista da Lagoinha o musical Arca de Noé. Produziu, né? Na verdade, a parte de coreografia, a parte artística Junto ficou com o Robinho. Junto comigo, com o Robinho. A produção realmente foi muito bravamente feita pelo pastor Ricardo e a pastora Adriana, que se empenharam e a gente pôde ver aquele resultado esse ano, lá no dia 12 e no dia 13. Foi lindo, né? Foi. O Davi do ano passado também você participou? Também. Foi o nosso primeiro projeto, foi o primeiro desafio que a gente teve de pegar o DVD, que era algo que a gente visualizava somente digital, e transformar aquela história em música e dança e numa história contada por crianças, né? Praticamente o musical todo é feito por crianças. Ana, o que mais me impressionou foi, eu acompanhei de cima do switcher da Rede Super lá na igreja, porque a gente estava transmitindo ao vivo no sábado e no domingo também. Mas o que mais me impressionou foi o roteiro sendo seguido pelas crianças ponto a ponto. Erraram assim, vamos colocar 1%, trocavam uma palavra ou outra, mas foi seguido à risca. Verdade. É um trabalho assim, me surpreendeu. Foram 3 meses de trabalho. Nós começamos efetivamente os ensaios em agosto. Nós tínhamos ali crianças de 4 anos de idade. Nós tínhamos 3 a 4 crianças ali que ainda não tinham completado 5 anos. E vou te dizer o seguinte, que o que mais impressionou foi a disciplina dessas crianças. Elas não faltavam ensaio, elas não estavam cansadas, elas estavam sempre dispostas, e é isso que motiva essa equipe de continuar fazendo. A criança responde aquilo que você propõe fazer. Não é fácil trabalhar com criança, Foram né? 130, esse ano foram 130 crianças, Charlão, e atrás dessas crianças nós tínhamos 130 famílias. Uau! Então nós tínhamos ali praticamente um grupo de quase 300 pessoas envolvidas o tempo inteiro. Nossa, e pai, eu sou pai de uma de 5 anos, não é fácil. Para minha filha ali, para minha filha aqui. Então, é algo que a igreja está aprendendo. Eu vejo que... Pois é, até nessa proposta assim, do programa Mente Aberta, é justamente a gente contribuir para isso. Para alguns tabus e mitos serem quebrados. E um deles eu vejo que é o planejamento. Porque a igreja planeja muito pouco, né, Ana? Geralmente, quase assim, nada. Vamos fazer um musical? Vamos. Que dia? Semana que vem? Deixa eu te abrir uma janela aqui para ajudar. Voltando para trás, eu não sou tão velha assim, mas a gente vai ter que abrir uma janela de alguns anos para trás. Você assistia Rin Tin Tin, não, né? É mais ou menos isso aí, é mais ou menos, né? Frumelo, eu ainda sou dessa época ainda. Não sei, não. Há 20 anos atrás, eu sou coreógrafa profissional, fui bailarina profissional por quase 23 anos. E quando eu me converti em Lagoinha com 14 anos. Nesse período, naquele tempo, nós falávamos ainda que bateria não era bem-vindo no serviço do templo. Estou falando sobre bateria, um instrumento musical. Muitas igrejas não tinham bateria. A nossa igreja tinha ainda uma dificuldade em ouvir aquele bumbo tocar. O nosso pastor sempre teve uma cabeça muito aberta, né? Uma Sim, mente aberta, mas pastor Márcio. a igreja estava vindo para um processo ainda que eram algumas coisas ainda eram difíceis de ser administradas, porque a igreja vem se transformando. Criava aquele constrangimento, Exatamente. Né? Irmãos que não gostavam, Exatamente. Os outros Então que já... você tinha que ficar ponderando algumas coisas. Então você imagina. Se eu falo de você de uma bateria, você imagina você se posicionar que você está seguindo uma carreira artística e você está sendo uma pessoa que está seguindo uma carreira de balé. Era quase a personificação da Jezabel, né? Eu tinha 15 anos de idade, não se falava sobre isso. Naquele período, eu cheguei na Lagoinha com um sobrinho do pastor Márcio, o André Valadão, que até é bailarino até hoje, ele mora em Nova York. É bailarino profissional. E nós vivemos um conflito muito grande. Algumas pessoas até falam, André Valadão, sobrinho do pastor Márcio. Ele porque mesmo. O pastor Márcio tem um filho chamado André Valadão e tem um sobrinho chamado André Valadão. Nós somos a primeira companhia infanto-juvenil do Brasil. Então, não se falava, Charlão, não se falava nessa possibilidade de manifestação artística dentro da igreja. Era difícil. Então, você acompanha os anos se passando e a maneira que o ser humano comunica, ela não é a mesma maneira de 20 anos atrás. Eu acho que isso é um ponto das pessoas começarem a refletir. A forma que você conversa hoje com uma outra pessoa não é a mesma forma que você comunicava e conversava 20 anos atrás.
E isso é maravilhoso. Sim. Porque o homem vai se transformando e Deus vai dando possibilidades deles também se comunicar da maneira que eles se transformam. Então, isso é um ponto importante. Eu vejo que a arte está chegando na igreja hoje por causa dessa demanda de comunicação, essa demanda rápida de diálogo. As pessoas hoje elas querem as coisas imediatistas. E muitas vezes você não consegue falar. Você pode o quê? Você pode demonstrar. Através de um canto, através de uma música, através de uma dança, através de um retrato, através de uma pintura. Eu acho que essa transformação tem acontecido. Mas também a gente tem que pensar no excesso. Qual é o valor? Saber lidar com os extremos, Qual né, é o Ana? valor que você traz isso para dentro da casa de Deus? Qual que é o valor? Por quê? Porque não é entretenimento por entretenimento, né? Não, não tem sentido. Se for assim, não tem sentido. Aí você vai ser artista fora da igreja. Você vai demonstrar o seu talento fora. Mas dentro da igreja, Charlão, por que você traz o seu talento para ali? Para quê? Para qual propósito? Você colocar a serviço do Senhor Exatamente. Jesus para Ele multiplicar Exatamente. e outras pessoas Essa conhecerem. é a nossa função hoje. Esse eu acho que é o meu papel, como referência para essas 130 crianças e para outras que vão vir. Por que você está fazendo? Por que você participou do musical Arca de Noé? Para quê? Qual que é a intenção? Qual que é a sua motivação? É exatamente esse é o ponto que nós, que estamos na frente, precisamos de tomar cuidado. Para não se perder. Exatamente. Nessa caminhada sua. Porque a gente vê algumas igrejas inovam tanto que acabam se perdendo. Perdem quem está dentro, às vezes acabam se enrolando em algumas questões tão difíceis, mas você você tem muito, vamos falar assim, você deve ter muitos contatos, né, Ana? Você viu muita coisa e nesse meio tempo você deve ter sofrido muito. Na verdade, eu deixei essa carreira, né? Teve um vácuo que eu não dei conta. Por pressão? Por pressão. Eu estava no auge da minha carreira, foi um ano de 1986 para 87. Eu era muito jovem ainda e fui destaque tanto aqui no cenário mineiro como nacional. Eu estava vivendo tanta pressão, eu fiquei com tanta dúvida, eu queria tanto servir Deus, eu queria tanto fazer a coisa certa, que eu não queria arriscar errar. E eu literalmente larguei tudo. Larguei uma escola com 380 alunos. Você tinha uma escola? Tinha, com 380 alunos. Eu larguei um grupo que estava já caminhando para um grupo profissional e fui servir a igreja. Fiquei aí 8 anos sem me envolver absolutamente com nada. Nada da sua área? Da área de dança, na área de E na igreja artística. você servia... Comecei a trabalhar com crianças, Charles. Comecei a trabalhar com... Mas é interessante que Deus te deu um dom, um talento, né? Pois é. E a própria igreja tira esse talento. Pois é. Eu não Não que era... a igreja eu tira, acho que eu algumas também... situações da igreja acabam pressionando muito. E eu talvez imatura. Sim, Talvez nova. não tinha uma ajuda, né? Me envolvi com outra área, com outras coisas na igreja, me envolvi com mídia. E eu fui deixando aquilo de lado, até quando eu retornei para Lagoinha. E eu tive uma escolha. A escolha foi continuar observando, né? Você observa e você critica aquilo que você observa. Quando você não faz nada, você fica sendo um crítico. Sim. Ou eu tomava uma decisão de o que eu posso fazer para contribuir naquele ponto. E a Isabel Coimbra foi uma pessoa assim, muitíssimo importante nesse vácuo aí, se eu posso dizer assim, porque ela estava indo para a Europa. Para a França. Para poder fazer uma pós, né, uma situação dela do FMG, e ela não me conhecia ao ponto de me fazer esse convite. Ela me fez um convite assim de relâmpago. Não me conhecia, eu posso dizer nada. Eu acho que foi assim, foi o Espírito de Deus mesmo, algo que moveu ela, me procurou e me perguntou se eu queria assumir a coordenação das crianças de Lagoinha. Uau! Existiam alguns grupos de dança dentro da Lagoinha, eram vários grupos naquela época, não tinha uma identidade e precisava de alguém para arrebanhar todo esse grupo de juniores e fazer um trabalho paralelo ao DNA adulto, que é o grupo de dança da igreja. E eu falei assim, vamos ver, eis-me aqui. Foi quando tudo começou. Aceitou o desafio foi e foi quando tudo começou. E a primeira dificuldade que eu percebi na igreja foi exatamente esse ponto, onde a igreja não está preparada ainda. Ela quer fazer, Charlão, mas ela não sabe fazer.
Então ela faz às vezes de qualquer jeito. Não é nem só o planejamento, mas ela acha que ela não precisa de ensaiar. Ela acha que ela não precisa gastar investir. tempo. Ela acha que ela não precisa de ajudar financeiramente. É um hábito que você tem que desenvolver. Então, tem 2 anos e meio que com esse grupo de pessoas e me envolvendo um pouco mais com o Ministério de Louvor, nós temos construído essa nova cultura. Se você quer fazer bem feito, você tem que gastar tempo para isso. Não pode ser de qualquer jeito. Não significa isso que estamos profissionalizando De a jeito igreja. nenhum. Estamos De jeito fazendo nenhum. com excelência. Exatamente. É muito diferente. O Senhor abençoa? Claro que Ele abençoa. É por Ele tinha de misericórdia, graça? Né? Claro que tinha de graça, mas você tem que fazer a sua parte. Você pega o meu filho mais novo, tem 6 anos, e ele faz parte da orquestra de cordas. Uhum. E as pessoas às vezes veem aquelas crianças tocando num domingo e pensam, nossa, que lindo. Não imaginam. O que está por Para aquela trás. criança pegar aquele violino e tocar às vezes 2, 3 músicas, ele precisou de treinar muito. Foi muito tempo com o Sérgio, com a equipe, com o professor, lendo partitura, para chegar até aquele domingo. Para tocar 10 minutos. Tem né? que ser assim, Charlon, nas outras áreas também. Tem que ser assim. Isso é cultura. Isso não é uma coisa simples, como eu estou dizendo. É um labutar com a família, com a criança, com o tio, com os líderes que acham que não precisa de ser assim. É um labutar.